Depressão é como um buraco negro, uma força extremamente poderosa que sabemos existir e mesmo assim está entre os maiores mistérios. A força gravitacional de um buraco negro é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, exatamente como na depressão, quando a luz dos outros e da própria pessoa são distorcidas e sugadas. Quando alguém se afoga, são grandes as chances dessa pessoa, em seu desespero, afogar quem estiver ao lado tentando ajudar. É quase um reflexo em sua luta pela sobrevivência. O limite de um buraco negro se chama horizonte de eventos. A partir dele, não se vê mais nada. É um ponto onde não há retorno e qualquer coisa ao redor é submetida a essa força colossal. Tudo o que passa desse ponto entra em colapso, no que é conhecido como singularidade. É como se qualquer coisa, de qualquer tamanho, se tornasse infinitamente minúsculo. Como as boas lembranças se desintegrando, como as coisas que você gostava de fazer. Tudo se tornando apatia. Como buracos negros são invisíveis, a única forma de estudá-los é ao perceber o seu efeito sobre os elementos ao redor. É preciso ver o quadro geral. Este é um dos grandes pecados da medicina moderna. Querer determinar a depressão, algo tão complexo, através de um simples manual. Querer substituir o conhecimento mágico, holístico e filosófico de outrora por uma visão materialista e limitada. Querer enxergar apenas carne no que também é mente e espírito. Em 1916, o físico alemão Karl Schwarzschild calculou que qualquer massa pode se tornar um buraco negro, se ficar comprimida e densa o suficiente. Depressão vem do latim de, para baixo, e premere, pressionar, algo como exercer pressão para baixo. E tinha a ver com um movimento para baixo em termos de sorte, fortuna, enfrentar pressões que causassem ali um rumo negativo na vida. Existem princípios herméticos tão antigos como a vida em si. Um deles é o princípio do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida de sua oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. O Kybalion. Esse princípio se manifesta na criação e na destruição das coisas. Galáxias e mundos, impérios e homens, plantas e minerais, tudo está sujeito a essa oscilação. Inclusive, nossos estados mentais. Nossos pensamentos e emoções são como ondas em um oceano. Elas surgem, atingem um ponto máximo, decrescem e se misturam ao todo. Raramente pensamentos e emoções chegam ao extremo desse pêndulo. Porém, no caso da depressão, isso acontece. Não é tristeza, não é raiva, não é luto, é mais, é pior e em sua máxima potência. A ciência moderna não sabe o que causa, mas sabe que vai voltar, como a noite segue o dia. É uma escala, o pêndulo segue um movimento até atingir um limite, o próprio horizonte de eventos. A partir dali, tudo se desfaz. Esse movimento pendular é ensinado em vários lugares, inclusive nas religiões. Os hindus, por exemplo, o percebem na tripla divindade Brahma, Vishnu, Shiva, nessa criação, conservação e destruição da realidade. Uma pequena onda pode se tornar um tsunami implacável. Uma grande montanha, se cair dos céus, pode comprimir a vida a ponto de extingui-la. O erro é quando perdemos de vista nosso poder pessoal, quando não compreendemos o que podemos e o que não podemos controlar. Na depressão, o pêndulo se distanciou tanto do meio que esquecemos quem somos. Nossa visão ocidental enxerga essa destruição como algo negativo, só que na verdade ela é o salto para a transmutação, para algo diferente, é a chance de algo melhor. Não temos o poder para decidir se o pêndulo vai ou não se mover. Ele vai. É inexorável. Porém, temos o poder de guiar esse pêndulo, de sair dos extremos e buscar o equilíbrio. Uma vez que chegamos em um local tão extremo, cabe a nós, e somente a nós,
a busca por elementos que vão nos tirar desse buraco. Um dos maiores especialistas do mundo em buracos negros disse que o Big Bang, aquela força criadora descomunal que originou toda a nossa realidade, é um buraco negro ao contrário. É como se no maior buraco negro conhecido existisse o potencial para toda a vida. Como se pode conhecer a alegria sem conhecer a dor? Um tsunami é destruidor, mas e se você tivesse o poder de diminuir essa onda até o ponto de surfá-la? Consegue imaginar a emoção? E aquela montanha, aquele obstáculo que muitos consideram intransponível. Imagine a vista lá de cima. Seria como terra firme e ar puro a alguém que antes estava se afogando. É preciso usar todas as ferramentas disponíveis para mudar a trajetória do pêndulo. E sempre há ferramentas disponíveis. Assim como é na noite mais escura que vemos as estrelas mais brilhantes. Pode ser um amigo, pode ser um livro, pode ser uma terapia, pode ser um vídeo ou uma música. Agarre-se a todas essas coisas e guie-se pelas estrelas que vão surgir. Elas serão a sua bússola, a sua nave nessa imensidão. Na certeza de que nesse ritmo, uma hora o sol com certeza vai nascer. E a luz que antes era desviada, agora é emanada por você. Enfim, a magia. Em relação à depressão, existem várias coisas que você pode fazer para contornar essa situação. Agora, antes a gente vai falar sobre algumas possíveis causas. O luto. E aqui também é importante a gente pontuar uma coisa. No DSM-4, aquele manual de transtornos que nós falamos antes, o luto ele meio que excluía a possibilidade de um diagnóstico de depressão. E faz sentido, né? Quer dizer, a pessoa ela perdeu alguém querido e está de luto. Portanto, não é depressão. Mas o DSM-5 trouxe uma mudança, no mínimo, interessante. Se a pessoa estiver mal por mais de 2 semanas, ela pode ser diagnosticada com depressão. Agora, por que 2 semanas? E por que diagnosticar alguém assim? E por que dar remédios a alguém assim? Fica aí o questionamento. Aliás, medicalizar tudo e todos, né, é esse movimento que a gente precisa pensar nos rumos da medicina. Por que nós vamos estourar uma bomba química dentro de alguém para alterar o funcionamento do organismo dessa pessoa? Isso só faz sentido se a gente achar que as emoções são puramente reações bioquímicas. Mas se você, assim como eu, acredita que as emoções e os pensamentos pertencem a uma esfera superior, aí a gente talvez vai buscar aliviar isso antes, através de psicoterapia, buscar o equilíbrio físico do corpo, e aí eu vou dar umas ótimas dicas sobre isso daqui a pouquinho. Estresse. Outra causa é o estresse contínuo e severo, né? Então, sentir ali uma pressão de vez em quando, isso faz parte da vida, a gente sabe disso. Mas sofrer esse estresse intenso por um período prolongado de tempo pode criar uma outra espécie de esgotamento. E se você já ouviu ali de um profissional ou de uma pessoa mais velha que a pessoa com depressão ela só precisa mudar de perspectiva, por exemplo, um jovem ele vai a uma festa, tá? E aí ele volta mal e o pai fala assim, pô, você vai chorar por causa de uma roupa, por causa de um vestido, ou porque você não se sentiu tão bonito? Ou então ele fala assim, pelo menos você tem uma roupa, né? Eu acredito que isso não tenha ajudado muito esse jovem. De repente o jovem ficou ali até mais frustrado por não se sentir ouvido, né? Não se sentir compreendido. Mesmo que uma mudança de perspectiva possa ser algo bom. Esses estresses, eles ativam o nosso sistema de defesa. Então, medo, ansiedade, essa bomba de adrenalina, com o tempo esse estresse pode virar uma bola de neve. Agora, faça uma alquimia para tentar enxergar essas pessoas não como partes do problema, mas como possíveis aliados. Essas pessoas elas só querem te ajudar, elas apenas não sabem como. Quando você mudar o seu olhar sobre elas, vai perceber que talvez você não esteja tão sozinho ou tão sozinha como você imagina. Porque nós todos estamos tentando ali, do nosso próprio jeito, nos ajudar, né? Nos ajudar uns aos outros. Distúrbios nas glândulas adrenais. A depressão também pode ser uma causa puramente física.
Em tais casos, pode atingir você do nada, deixando ele perplexo, né, sobre por que você está se sentindo tão péssimo. Metais pesados. É aquela famosa depressão da pessoa que aparentemente tem tudo. E as pessoas ao redor ali não entendem, né? O cara, ele tem uma linda esposa, ele tem filhos maravilhosos, ele tem um emprego incrível, mas tem algo sombrio pairando sobre a cabeça desse sujeito. Como resultado da vida moderna normal, né, entre muitas aspas, com o tempo o nosso corpo ele acumula metais pesados, tóxicos, especialmente mercúrio, alumínio e cobre. Por exemplo, o atum e outros frutos do mar, eles geralmente contêm mercúrio. A maioria das latas de refrigerante são feitas de alumínio. E a água da sua torneira provavelmente é levada ali para sua casa através de canos de cobre. E também cheia de flúor, que é um subproduto tóxico do alumínio. Detox. Desintoxicação. Rapidamente então vemos as inúmeras causas para a depressão. Podem ser físicas, emocionais, mentais ou até mesmo filosóficas. Então o que você pode fazer? Bom, primeiro, eduque a si mesmo. Pesquise, questione, fale com seu médico, informe-se. 2. Procure informações sobre os seguintes benefícios. Vitamina B12, na forma de metilcobalamina, tá? Fortalece o sistema nervoso. Ginkgo biloba, que é uma erva, poderosos alcaloides. Vitamina D3, fortalece o sistema endócrino. Magnésio, acalma e relaxa. Vitamina E, que também ajuda ali o sistema nervoso. E sol mesmo. Eu não sou o maior exemplo, mas você precisa de sol, tá? Tome um sol urgente. Exercícios físicos também. Quer dizer, uma bela caminhada, una isso com o sol, faça as duas coisas. Psicoterapia, urgente também, converse, exponha, chore, faça cura emocional, enfim, faça exercícios, escreva, reflita sobre o mundo, sobre mundos superiores, sobre filosofia, sobre as questões da vida. A vida não é fácil, mas ela não é feita para ser fácil também. Ela é feita para ser desafiadora. Nem por isso precisamos torná-la mais difícil. Então, obstáculos, eles são criados para serem superados. Para assim a gente se tornar pessoas melhores, mais bem preparadas. Então, informe-se sobre a lista acima, converse com seu médico, corra atrás de entender todos esses pontos. Perceba a tendência na depressão. Ela quer fazer você se cansar, se isolar, culpar coisas externas e desistir de tentar. Então a solução ela está no movimento contrário. Continue, tenha esperança, assuma seu poder pessoal e converse com pessoas que podem te ajudar. Se você quiser saber mais sobre o poder da desintoxicação ou começar a sua terapia, converse comigo. Um grande abraço.